Bom, você sabia que 70% dos casos de erro 43 e artefatos na tela relacionado à placa de vídeo é causado por problema na memória? Pois é, se você não sabia, tá sabendo agora. E sabia que tem como resolver isso? Exatamente, isso é o que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Hoje a gente vai resolver um problema de erro 43 numa GTX 1650 de um notebook. O negócio tá interessante hoje, então chegue mais que o negócio tá pauleira hoje. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Eduardo, eu sou humilde técnico em informática e eletrônica desse belíssimo perfil. Bom, como dá pra ver, eu já tô meio animado porque eu já tô esperando há um bom tempo pra estar fazendo esse vídeo e pra estar fazendo esse serviço. É um serviço que eu já tô bem animado pra fazer, então, e eu espero que dê certo, porque se der certo vai ser muito bom, né? Bom, olha aqui nossa linda bancada, como dá pra ver eu mudei um pouco o estilo da bancada. Eu peguei essa parte aqui que ficava naquele canto e mandei pra cá e aquele canto virou o canto da bagunça. Como dá pra ver, tem de tudo ali naquele negócio. É vasilha, é isso aqui de algodão, meu multímetro, tá tudo jogado ali. Mas a parte que eu mais mexo tá limpinha. O notebook de hoje, o nosso guerreiro, é esse aqui. É um Dell Gamer, é um G3 3590. Ele é um i5 de nona geração com uma GTX 1650. Primeiro explicar o que aconteceu com esse notebook, porque é um caso bem curioso que aconteceu com ele. O cliente fez a troca da bateria, porque a bateria estava ruim. Ele fez a troca, o notebook funcionou por um tempo, só que aí enquanto ele estava usando, de repente o notebook morreu. E aí quando ele foi plugar o carregador, ele achou que poderia ser o carregador, só que o carregador estava dando 19 volts normal. Que ele plugou o carregador no notebook, o carregador apagou. Para quem não sabe, os carregadores... Aqui, ó, para quem não tá ligado, o carregador que tem esse LED aqui, se você pluga ele no notebook e o LED apaga, isso é um sinônimo que seu notebook tá com um curto bem na entrada. Então, foi isso que aconteceu. Ele é eletricista, então ele já sacou o que estava acontecendo e levou numa assistência. Só que aí o pessoal não conseguiu arrumar, mas piorou do que ajudou. E falaram que a placa de vídeo dele tinha queimado. Ele suspeitando um pouco do que estava acontecendo. Pô, placa de vídeo, assim, do nada. Pode acontecer, mas é muito difícil. Trouxe pra mim dar uma olhada. Quando eu abrir ele, vocês vão entender melhor. Mas estava com dois MOSFETs, os dois MOSFETs que fazem a alimentação das memórias, da memória RAM, eles queimaram. Ele, em vez de ser um MOSFET normal, né, que abre e fecha para a tensão passar, ele virou um fio. Então, tipo, a memória, ela é alimentada com 1.5 volts e passou 19 volts direto para ela. Aí você já sabe o resultado, né? Queimou todas as memórias. E o MOSFET, como estava em curto, era o que estava causando desligar, apagar o LED aqui na fonte. Eu fiz a troca dos MOSFETs. O notebook voltou a ligar, como tá aí. Só que como queimou todas as memórias, essa placa de vídeo tá dando erro 43. Ela não funciona. Inclusive, eu tô aqui, já tô com um software de diagnóstico de memória aberto, que é esse aqui. Esse software, para quem não sabe, é um software, o nome dele é mods/mets. Ele é um software de diagnóstico de memória. Eu já fiz todos os comandos, ele é um software baseado em comando, é como se fosse um CMD do Windows. Você dá um comando aqui, ele faz uma coisa. É um software bem completo, tem bastante comando que dá pra fazer nele. Eu comecei a usar ele tem uma semana, eu não sei 1% que dá pra fazer com esse negócio. Mas o básico eu sei fazer, que foi o teste de memória. Que tá, como dá pra ver aqui, ó. Ele mostra, no caso são 4 memórias, né? É uma 1650, então são 4 GB de memória. A 1650 é 4 GB de memória, então ele vai reconhecer 4 bancos. Bancos de memória é esse componentezinho aqui, ó. Isso aqui é uma memória. Dali, pegue. Isso aqui é a memória de uma placa de vídeo. No caso tem 4, então ele reconhece 4 aqui. Então A0, A1, B0, B1. Como dá pra ver, ó, que ele mostra erros de leitura e erros de escrita. Ou tanto faz, eu não sei inglês. E então tá mostrando erro em todos os bancos, os 4 bancos com erro. E deu curto na memória, né? Passou 19 volts pra memória, queimou tudo. Tem chance de ter queimado a placa de vídeo também, o chip dedicado. Porque a memória tem comunicação com a placa de vídeo. Mas também tem chance de não ter queimado. Vamos rezar para que não tenha queimado. Eu acho que não, eu acho que a chance de dar certo é grande. Então, sabendo disso, passei tudo pro cliente. Ele autorizou o serviço e eu pedi todas as coisas que precisava.
que é o stencil, que pra quem não sabe é o molde, porque a memória, como dá pra ver, ela não tem solda dos lados, a solda dela é embaixo. A solda dela é solda BGA, é uma solda em esfera, ó, como dá pra ver. Cada pontinho desse vai uma esferinha. E para você colocar essas esferas, você precisa do molde, porque se você colocar a mão, vai dar muito trabalho. Então, basicamente, essa é a função do molde. Você coloca aqui em cima, joga as esferas aqui, e aí depois é só soldar. Eu também comprei as esferas, ó. As esferinhas, olha o tanto. E é 0,45 milímetros, então é muito pequenininho. Tá aí. Então, já tem basicamente tudo para fazer. O resto é minha estação de solda, que eu andei treinando um pouco também. E aí você deve estar se perguntando: Eduardo, se queimou todas as memórias, você tem essas memórias para trocar? Tenho, por sorte eu tenho. Inclusive as memórias desta guerreira aqui, ó. Sim, essa placa é a RX 580 que apareceu naquele vídeo. Ela tem a memória que é igual, então eu vou retirar as 4 memórias dela, que eu acredito que tá boa. Qualquer coisa, se as 4 que eu tirar não tiver boa, eu tenho mais 4 sobrando. Olha que maravilha. E vou passar para este cara aqui. Então, basicamente, esse é o rolê de hoje. Vamos ver se tudo vai dar certo. Inclusive, eu já vou aproveitar esse vídeo para dar um recado para vocês. Às vezes o pessoal fica encabulado. Por que a gente cobra mais caro quando o notebook passa por outra assistência? Passa por outra assistência, vem para mim, aí acaba saindo num valor mais caro. Sempre que o notebook passa por outra assistência, principalmente se for uma assistência que não é capacitada para tal serviço, eles mais danificam do que arruma. Por exemplo, aqui ó, todas as dobradiças quebradas, as travinhas, né, no caso, dobradiça não, travinha, esqueci o nome dessa porcaria aqui, quebrada. Aqui, que é a região da entrada, que é aqui ó, o DC Jack, eles mexeram, só que eles não protegeram, então queimaram o soquete da pilha e do teclado, sem contar que tava mal soldado. Isso aqui tá soldado de jeito porque eu refiz, tava pior que isso. A parte das memórias, eles chegaram a tirar uma memória, não vai dar pra ver aqui porque tá com dissipador, mas eu vou tirar também. E outra coisa também, o soquete de memória, esse aqui ó, ele não funciona, não quer funcionar nem a pau. Já passei limpa contato, isopropílico, limpei. Ele não reconhece, quando assim, o notebook reconhece a memória, tanto que ele dá até um erro. Só que ele dá um erro de memória inválida. Então ele reconhece a memória, só que ele, tipo, se a memória fosse de uma frequência diferente, algo do tipo. Eu já limpei o slot, regravei BIOS, limpei a memória pra ver. E assim, quando ele reconhece a memória muito lenta. Ele fica muito lento, tela azul, trava. O notebook fica todo louco. Então eu não sei o que eles fizeram. A minha ideia é que como eles esquentaram essa parte para soldar, essa parte fica perto do slot. Pode ter danificado alguma coisa no slot, alguma solda fria. A comunicação do slot de memória vai direto para o processador, então dependendo se eles esquentaram demais, pode ter danificado alguma solda no processador. Eu não sei o que eles fizeram, só sei que a memória não funciona. E eu testei em outro notebook e ela tá boa. Opa, Eduardo da edição passando aqui só para adicionar um detalhe que eu esqueci de falar. Essa parte da memória eu consegui resolver. Digamos que tinha um pingo de solda minúsculo grudado no slot da memória, que estava causando esse problema. Enquanto eu estava fazendo a limpeza da placa, depois de trocar todas as memórias da placa de vídeo, eu olhei o slot e aí eu consegui enxergar esse pingo de solda, passei a pinça, consegui arrancar ele, e aí sim o notebook voltou a funcionar, o slot de memória normal. Tá funcionando até hoje. Aqui ó, desmontei o notebook. Eu sempre gosto de pegar esses notebooks assim, eles é um notebook muito raro de aparecer, só que assim é top porque olha a construção da placa, é uma placa parruda, da hora, é sempre bom pegar uns notebook desse, eu gosto de mexer. Olha o tamanho do dissipador desse trem, é do tamanho da placa de vídeo, tamanho do RX 580, o dissipador do notebook, então tanto calor que esse negócio tem que dissipar, então é muito top esse negócio. Mas tá aí, ó. Eles mexeram nessa memória aqui, ó. Nessa memória. Não tá. Tem até um vestígio de fluxo aqui. Só que eu já limpei já.
Então, e os MOSFETs que estavam com defeito eram esses dois aqui, ó. Cadê? Aqui. Esses dois. Eles são MOSFETs duplo. São basicamente, eles fazem a função de dois MOSFET em um. Então é um negócio, é sorte eu ter achado um bicho desse aqui. Então eu fiz a troca, então deu certo. Já tá aí, ó, bonitinho, soldado. E inclusive eu até guardei, ó, os outros dois ali, que tava com defeito. Aqueles dois ali, tá guardadinho. E vou entregar pro cliente também, pra ele tacar fogo. E basicamente o que eu vou fazer é o seguinte. O primeiro passo que eu vou fazer é, eu vou pegar essa memória, já vou aproveitar que a memória que eles mexeram e eu vou fazer a troca. Eu vou pegar uma memória da minha placa de vídeo e vou colocar aqui pra ver. Se por um acaso sumir o erro desse banco de memória que eu troquei, significa que a chance de resolver o defeito, a chance de não ter dado defeito na placa de vídeo já é grande. Na placa de vídeo que eu falo assim, no chip, é grande. Eu faço a troca do resto. Agora, se eu fizer a troca e o erro persistir, continuar, aí já era, filho. Aí a chance do chip ter ido para Nárnia é grande. E eu até combinei com o cliente que se não conseguisse resolver a placa de vídeo, eu iria desativar ela. Ele ia usar só os vídeos dedicados do processador. Que assim, é bom, porque ele não vai perder o notebook. Não deixa de ser um i5 de nona geração. Só que vai deixar de ser gamer, né? Vai ser um notebook convencional aí. E para ele que usa o AutoCAD, vai faltar um pouquinho de desempenho, mas, pô, ainda tá mais no lucro, né? Tá no lucro que perder. Então, vamos lá, vamos começar esse serviço aqui. Bom, vai fazer um pouco de ruído porque minha estação tá ligada e eu tô do lado dela. Então vai fazer um pouco de ruído nessa parte. Já isolei aqui, eu comprei aquele papel laminado, fita laminada. Então eu preguei aqui em algumas partes que eu não quero que vá tanto calor. Tipo o chip gráfico, eu não quero que vá tanto calor, nem o processador. O PCH tá meio longe, mas eu dei uma protegida aqui por cima. E alguns conectores que estão mais perto. Eu quero que fique calor só nessa parte das memórias. E outra coisa também, a minha estação de solda. Uma coisa que você tem que uma coisa que você tem que se atentar é que existem dois tipos de solda. Existe uma solda com chumbo e uma solda sem chumbo. A maioria de placas nova, igual essa, vem com solda sem chumbo. É uma solda que ela, para entrar em fusão, ela demora mais tempo. Então, assim, você tem que usar uma temperatura mais alta, eu acho que é 350 graus, para a solda entrar em fusão. Já a solda com chumbo, que é o que a gente usa no estanho e nessas esferas, é uma solda que ela fica líquida, entra em fusão numa temperatura mais baixa. Eu acho que é 270 graus, ela já está entrando em fusão já. Então tem essa diferença. A minha estação de solda é uma estação que ela não tem um fluxo de ar tão grande. Por exemplo, ela está no fluxo de ar máximo, no 8, 420 graus. E o fluxo de ar dela é tão pouco que eu consigo deixar minha mão aqui, ó. Pô, 400 graus. Você deixar sua mão ali, você não aguenta. No fluxo máximo de ar, então ela movimenta muito pouco ar. Então meio que eu tenho que compensar essa questão com a temperatura. Então eu tenho que colocar o ar no máximo, uma temperatura mais alta. Igual aqui tá 420 graus. Eu tentei fazer essa soldagem naquela placa de vídeo de teste usando temperatura mais baixa, mas não adianta, não entra em fusão. Eu tenho que ficar horas e horas ali e o negócio não entra em fusão, ele não consegue manter a temperatura. Tá, então vamos lá. Primeiro eu vou colocar um pouco de fluxo na memória que eu quero tirar. E aí eu vou primeiro pré-aquecer a placa para ela ficar mais ou menos numa mesma temperatura. E aí depois eu vou colocar calor nessa memória aqui para tirar ela. Rapaziada, aqui ó, tirei a memória. Aí ó, espere do jeito que tá. A memória tá bem esquisitinha. Eu não sei se soldaram assim ou se ela saiu assim, ó. Tá vendo esses pés escuros? Provavelmente é oxidação. Mas como essa memória tá queimada, eu já vou até deixar ela aqui no cantinho.
Então o que eu vou fazer agora? Esta plaquinha irá ficar de lado por enquanto. E eu já vou tirar a memória desta aqui. Vou tirar essa memória aqui, ó. E vem RX 580. Com esta aqui, não vou isolar nada, porque na verdade eu já vou organizar para tirar essas três memórias aqui, que de qualquer jeito eu já vou deixar guardada. Então, partiu. Vou usar este apoio, vou usar uma luva porque isso esquenta razoavelmente. Vou colocar um piquito de fluxo e meu ferro está em 460 graus. Só que é aquela mesma questão, a minha ponta do ferro tem muita massa térmica. Então assim, eu tenho que usar uma temperatura mais alta nela, mas mesmo assim eu vou tentar baixar um pouquinho. Vou tentar deixar em 420? 420? Eu acho que vai dar. Acho que 420 é um número bom. Vou usar só essa temperatura 410 só nas memórias, porque é um negócio mais delicado. Mas na placa eu vou usar 460, porque aí a placa dissipa mais calor. Tem a questão que eu falei da massa térmica. Eu acho que eu posso até baixar mais um pouquinho. Vou deixar em 390 graus. 390 graus é um número bom. Liguei minha estação novamente, coloquei uma pontinha nela. Vou colocar um pinguinho de fluxo em duas pontinhas do chip. Peguei as esferas aqui, ó, nesse potinho. Vou pegar minha espátula e vou colocar uma esferinha em cada ponta do chip, que assim fica mais fácil de alinhar o stencil. Aí, ó, uma esferinha em cada ponta. Vou pegar o meu potinho de esfera e vou despejar as esferas aqui em cima. Colocar aqui em cima e venho com o ar quente só para soldar elas no lugar. Pronto, saiu. Pronto. Soldado todas as esferinhas no lugar. Tá aqui, o chip tá pronto. Deixa eu tirá-lo daqui. Vai ficar aí no cantinho esfriando. Rapaziada do céu, que trabalheira. Como deu pra ver no take aí, um pad rompeu, saiu. Eu tive que refazer ele, uma trilha, né? E aí, pô, pra refazer essa trilha desse tamanho, com essa jamanta desse ferro aqui, que é enorme, eu tive que usar um fiozinho de malha, que é bem fininho. E ainda tive que usar a máscara UV, deu uma trabalheira, mas eu sei que pelo menos deu certo. Eu sei que tá fazendo um contato, porque, por exemplo, se eu colocar uma ponteira no terra e vir aqui, por exemplo, deixar em escala de diodo e vir, por exemplo, nesse pad aqui, calma aí, deixa eu achar. Esse pad é comunicação, 300 de diodo. Se eu vir nesse pad aqui, ó, que também é comunicação, 300 de diodo. Então, soldado ele tá. Ó, falar pra vocês, como assim, primeira vez fazendo esse serviço, ficou bom, hein? Acho que não vai dar pra ver, mas ficou certinho a solda, ó. Dá pra ver que ficou bonitinho, alinhadinho.
É isso aí, velho. Vou montar agora mais ou menos. Acho que eu não vou, eu vou aproveitar até a pasta térmica que tava no dissipador, porque eu não vou estressar nem nada. E vamos ver. Vamos ver se vai sumir aqueles erros no banco lá. Vamos montar aqui rapidão. Rapaziada, pelo jeito aqui não tenho boas notícias. Mesmo erro aí, ó. Mesma coisa. Eu troquei. Eu não vi qual banco que eu troquei. Mas pelo vídeo aqui que eu acabei de olhar, tá com os mesmos erros. A mesma quantidade de erro. Não mudou nada. Que eu vou que eu tô pensando em fazer? De todo jeito, eu tirei as 4 memórias. Tá ali, ó. Eu só não coloquei as esferas ainda. Eu acho que eu vou fazer a troca, mesmo assim, pra teste. Porque assim, como é um software vazado, e talvez a versão que eu tenho não é uma versão muito certa das ideias, pode ser algum bug no software. Então eu vou trocar as memórias mesmo assim. Mas eu acho difícil ser. Então eu volto daqui um bom tempo, que vai demorar pra mim colocar isso aqui. Opa, Edward da edição voltando aqui, porque nesse trecho eu vou narrar pra poupar um pouquinho de tempo de vocês. Então é o seguinte, eu resolvi fazer a troca dos outros módulos de memória, dos outros 3 módulos de memória. Porque é o seguinte, esse software é vazado, eu não sei se a versão que eu tenho é uma versão confiável. Então eu vou fazer a troca mesmo assim, porque quem sabe a placa de vídeo volta a funcionar, o defeito some. Outra coisa que é bom eu deixar avisado, nesse trecho vocês vão reparar que eu já estou usando uma estação de ar diferente. Pra quem não tá ligado o que aconteceu, eu recomendo me seguir nas redes sociais, tá passando as duas que eu tenho aí. Quem me segue lá nessas redes sociais já estão sabendo o que aconteceu. Mas resumindo a história, a minha estação de ar da Yachum morreu, foi de Vasco. Parece que a bomba de ar dela queimou, não compensava eu comprar uma bomba de ar nova, compensava mais eu comprar uma estação de ar nova e falar pra vocês, não me arrependo nem um pouco. Então, basicamente, resumindo, o processo é isso. Eu tive que fazer aquele mesmo processo que eu mostrei pra vocês antes, só que com os outros 3 módulos de memória. Foram mais de boa, eu não tive muita dor de cabeça. Inclusive, com a minha estação de ar nova, foi muito mais fácil de fazer, muito mais tranquilo. Então, eu fiz a troca dos 3 módulos. Só que, como dá pra ver no vídeo aí, não teve muita solução. Aí, o notebook continuou apresentando os erros de memória no MEDS e no MODS, como dá pra ver. Teve só uma diferença que um dos bancos abaixou um pouco o número de erros, mas continuou dando problema. Rapaziada, como vocês viram no último take, que foi eu fazendo a troca das 4 memórias, eu resolvi fazer a troca das 4 memórias da placa de vídeo para testar. Eu primeiramente fiz a troca só de um módulo de memória, que foi aquele que já estava mexido, e mesmo assim os erros continuaram. Só que aí mesmo assim eu resolvi, não, vou fazer a troca dos 4 módulos de memória, que eu quero ver qual que vai ser o resultado. No MEDS, como dava para ver, os erros continuaram, só teve um banco que abaixou um pouco a quantidade de erro, mas permaneceu erro nos 4 bancos. E como dá para ver aqui ainda, a placa de vídeo continua com o código 43. Ou seja, não tem jeito, realmente a placa de vídeo morreu. Eu ainda regravei a BIOS da placa de vídeo para ver, continuou do mesmo jeito. É um resultado que mais ou menos eu já esperava, na verdade. Deu um curto, mandou 19 volts direto à memória, então não tem jeito, mata tudo que tiver na linha mesmo. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando um jeito de desativar essa placa de vídeo. Toda placa-mãe que tem placa de vídeo, não vou falar toda, talvez tenha alguma exceção, mas aí eu já não sei. No esquema elétrico dela, vem um passo a passo detalhando como é que faz para você desativar a placa de vídeo dedicada. Nesse caso aqui, essa placa-mãe, eu achei o esquema dela, tá aqui ó, o esquema elétrico. Eu procurei, reviei esse esquema e eu não achei nada relacionado. Só que aí eu, pesquisando aqui bastante, quebrando a cabeça, eu consegui achar esse sinal aqui. O que esse sinal é? Esse sinal na linha, quando o notebook está ligando, ele é o responsável por habilitar a placa de vídeo. Como dá para ver aqui, ele é 1.8 volts, ó. Ele vem 1.8 volts, passa por um resistor, que é o 2014, e vira essa tensão, que é DGPU Power Enable. O que eu estou pensando em fazer? Como dá para ver, tem aqui ó, R2057, esse resistor ele não tem na placa, ele não existe, só que ele vai direto pro terra. Então o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar pegando esse resistor 2014, passar para o lugar do 2057
ele vai mandar essa tensão direto pro terra. E aí esse sinal, esse enable não vai habilitar. Ou seja, ele não vai habilitar a placa de vídeo. Vai ficar só no vídeo integrado. Isso eu estou deduzindo, eu não tenho certeza. Mas acredito que vai funcionar. Ou o que eu posso estar fazendo também é só arrancar esse 2014 daqui. Que aí ele não vai deixar a tensão passar. E aí ele vai zerar o sinal também não vai habilitar. Dá pra fazer também. Eu vou tentar arrancar primeiro ele, deixar 100, só pra ver no que vai dar. Se 100 funcionar, beleza. Vamos ver no que vai dar aí. Rapaziada, tá aí. Depois de muito tempo, o notebook tá aí funcionando, ligado. Consegui desativar a GPU dedicada. Eu tentei fazer daquele processo que eu tinha mostrado pra vocês, não deu certo. Como no esquema elétrico não fala nada, como desativar a GPU de um jeito normal, digamos assim, eu fui do jeito antigo mesmo. Eu arranquei todas as bobinas que mandam alimentação para a GPU e para as memórias. Assim, ela sem alimentação, ela não vai funcionar. Então, acabou que ficou desativada. Então tá aí. Só que uma coisa que eu tô reparando nesses notebook mais novo, é que eles estão saindo a partir da 9ª geração, 10ª, 11ª e por aí vai. Aqui eles estão esquentando demais. Olha como tá, dá pra ver aqui. O notebook parado, ele já bateu 79 graus. Se eu vim aqui e abrir o AIDA 64, peraí, aqui, tá pra estressar CPU, GPU, tudo, pá. Se eu colocar aqui Start para ele começar, mal começa o teste, ele já vai para 94, 100 graus. E assim, não é questão de pasta térmica, porque a pasta térmica que eu tô usando é uma pasta térmica boa, é a da PCIe, não era para ele esquentar tanto desse jeito. Só que eu já sei o que tá acontecendo. Eu já peguei 2 notebooks, inclusive os 2 Dell, e eles estavam do mesmo jeito. Como dá para olhar aqui, cadê? Se eu chegar aqui embaixo, aqui. Esse processador, ele, se eu não me engano, o clock base dele é de 2 GHz, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele tem o turbo até, como dá pra ver aqui, ó, 6 GHz o turbo dele. Não sei se é, eu tenho que olhar no site da Intel. Vamos olhar aqui rapidão. Aqui, achei. O processador dele é um i5-9300H. O clock dele padrão é 2.4, ele vai até 4.1 no turbo. E assim, eu percebi que esses notebooks, inclusive o outro que eu tinha pegado também, ele oscila demais o clock. Em vez de ele ficar num clock estático e só aumentar quando precisa, não, ele fica o tempo todo oscilando. Inclusive eu percebi que as ventoinhas desse notebook também, elas disparam do nada. Então, o que eu consegui resolver para abaixar essa temperatura? Eu desativei esse Turbo Boost. Eu fui lá na BIOS, desativei a opção Turbo Boost. E aí sim o notebook ficou estático em 2.4 GHz. Ele perdeu o desempenho. Só que aí ele parou de esquentar. Provando que não é questão de pasta térmica. Porque se fosse pasta térmica, ele ia esquentar também do mesmo jeito. E assim, é um pouco... Não era para ele estar batendo essa temperatura. Porque tecnicamente a GPU está desativada agora. Então é menos uma coisa causando calor. Mas mesmo assim ele está chegando nesse ponto. Deixa eu mostrar para vocês onde que desativa o Turbo Boost dele. Vim aqui em Performance, Intel Turbo Boost. Tá ativado, eu clico aqui para desativar. Aí vocês vão ver, ele vai desligar. Eu clico aqui para aplicar e sair. Vocês vão ver que quando ele ligar, que eu abrir o AIDA 64, vocês já vão ver a diferença de temperatura e a diferença do clock. Ó, tá aí, ó. Ele ligou, temperatura 57 graus. O clock, o máximo que bateu foi 2.4, que é o clock base, né? Clock 2.4 e a temperatura 62 graus. No teste que eu fiz, o máximo que bateu foi 74. Então, quer dizer que o notebook fica bem mais estável. Então, ele para de esquentar tanto. Você vai perder desempenho, né? Você vai perder, vamos arredondar, colocar o quê? Uns 40% de desempenho. Para o cliente que usa para engenharia, na verdade, pode ser uma perca um pouco, uma perca um pouco significativa. Principalmente para ele que acabou de perder a placa de vídeo também. Mas assim, é sacrificar desempenho por estabilidade. Mas eu vou passar para ele mesmo assim. Vamos ver o que ele vai querer.
De todo jeito, o notebook já tá pronto aí, eu só vou dar uma limpada por fora nele e montar o SSD do cliente de volta. Isso aqui tudo eu deixo separado, que eu entrego para ele ver o que foi trocado. Eu troquei as memórias do mesmo jeito, vou deixar aí. E eu vou entregar essas bobinas pro cliente, porque vai que futuramente ele queira reativar a placa de vídeo por qualquer motivo. Aí é só soldar tudo de volta que ela vai voltar a funcionar. Só que aí ela vai voltar com o código 43, né? Então, pra quem chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa seu gostei aí, se inscreve no canal, dá uma passada lá na minha rede social, tá passando as duas que eu tenho aí. E se você tiver interesse em me mandar alguma coisa, só dá uma passada lá. Ou me manda direct lá no Instagram também, que é mais fácil pra mim ver. Então, é isso. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado.